podcast que te empodera a ir além. Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Power Talks, podcast que te empodera a ir além. E hoje a gente vai falar de um tema super importante, né? Tá em alta aí, que a gente com certeza precisa falar, que é como liderar o processo ou os processos de mudança na sua empresa. E num mundo cada vez mais volátil que a gente está vivendo, onde tudo muda muito rápido, nesse episódio eu trouxe alguém super especial para falar aqui com a gente e ajudar você que está ouvindo. Ela é psicóloga, master coach, consteladora sistêmica familiar e organizacional, certificadora Extended DISC e principalmente uma apaixonada pelo que faz. Atua há 21 anos na área de desenvolvimento humano, já atendeu 142 empresas em todo o Brasil, de pequeno, médio, grande porte. Também formou mais de 13 mil pessoas e atendeu individualmente mais de 190 executivos. E nos últimos 14 anos é CEO da Vanusa Cardoso Academy, uma empresa magnífica de treinamento de liderança, a melhor que eu conheço. Seja bem-vinda, Vanusa Cardoso. Uau, com uma apresentação como essa, a gente já começa empoderado. Obrigada, querido. Maravilha, obrigado por topar aí, viu, esse desafio de falar com a gente sobre um tema tão relevante, né? Que é como os líderes aqui que estão ouvindo a gente, eles podem lidar melhor com esses processos de mudança e não na cadeira de passageiro, né, Vá? Onde o líder tem que estar, que é ali no comando, na direção da mudança. Não dá para brincar de ser passageiro, ou você comanda ou comanda. É isso aí. Vá, para o pessoal entender um pouquinho, eu dei aqui essa introdução, mas conta um pouquinho da tua história, né? O que você está fazendo, da onde você começou. Acho que é importante para o pessoal que ainda não te conhece, te conhecer. Maravilha. Bom, como você comentou, eu sou psicóloga de formação base. Eu fiquei pensando, né? Eu escolhi ser psicóloga, decidi ser psicóloga, eu tinha 12 anos de idade. Então, essa chama de ajudar as pessoas, ela desde muito cedo ela veio no meu coração. Os meus amigos é que me disseram, vamos, você tem que ser psicóloga, porque eu era conselheira de toda a turminha. Então, esse desejo, essa paixão de contribuir com as pessoas, ela já vem desde cedo. E muito estimulada também pela minha mãe. Minha mãe é a maior líder que eu conheço, é uma pessoa assim que eu honro demais a história dela, me espelho nela, e ela sempre me estimulou muito. Vai, estude, se desenvolva, ajude as pessoas. Então, acho que a minha história ela está muito norteada com essas bases familiares, assim, sabe? Então, isso para mim é muito forte. E eu sempre digo que eu fui uma sortuda em ter decidido o que eu queria fazer da vida desde muito cedo, porque eu decidi com 12 anos que eu queria ser psicóloga e ninguém me tirou da cabeça. Eu tive várias dificuldades. Foi um perrengue danado para me formar, porque eu vim de uma família bastante humilde do interior de Santa Catarina, uma cidade chamada Braço do Norte. E muitas vezes eu escutei, Vanusa, não te disseram que pessoas pobres não fazem faculdade? E eu fui surda. Eu digo, não faz? Então vamos ver. Então foi assim, um processo de muita resiliência desde muito cedo, e eu acho que conecta totalmente com esse tema, né? Porque a mudança exige muita resiliência. Eu já passei por muitas mudanças e tenho a minha empresa já há 14 anos e tenho muito, muito orgulho de poder hoje contribuir, né, com o meu time, poder levar toda a minha missão para o mundo todo. Os nossos cursos já estão indo aí para o mundo todo, graças a Deus. Que legal, Vá. E como é que foi assim, como é que você foi parar em formação de liderança? Porque psicóloga, enfim, você tem várias áreas de atuação, mas por que desenvolver liderança? Como é que você chegou aí? Desde cedo, sempre me vi como líder. Eu era escolhida de forma muito natural. Vá vai ser a líder da turma. Então, onde eu estava, eu liderava. Era na catequese, era na turma. Então, eu vejo que isso sempre foi muito natural. Eu nem procurava, quando eu via, eu já era líder, né? De faculdade também, na turma, e assim vai. E eu tive uma experiência que eu acho que ela foi bastante decisiva. E isso antes de eu abrir minha empresa, né? Uns anos antes de abrir minha empresa, eu tive uma liderança que ela foi extremamente tóxica.
e me fez sofrer demais, a ponto de me questionar, Felipe, se eu não deveria mudar de profissão. Eu pensei, puxa, eu acho que eu não deveria trabalhar com RH, não deveria ter feito psicologia. Olha só, desde os 12 anos, se tem uma coisa que eu nunca tive dúvida na minha vida, foi em relação à minha carreira. E essa liderança era tão despreparada, né? Eu não julgo, eu hoje compreendo, né, o porquê que ela era dessa maneira, porque era despreparada, que ela fez com que eu me questionasse. E ali virou uma chave dentro de mim. Eu pensei, puxa, tá aí. Como eu sempre fui líder desde muito cedo, por que não eu poder ajudar novos líderes para que eles não sofram e não façam ninguém sofrer, né? Como eu precisei sofrer. Então, eu acho que essa foi a grande virada de chave, sabe? Eu sempre, durante a faculdade, optei por disciplinas mais da psicologia organizacional, já trabalhava com consultoria desde a minha época de estágio, então, com treinamento, sempre já tive mais esse viés, né, de trabalhar com grupos. Mas acredito que nessa situação, com essa liderança tão despreparada, é que, de fato, eu tomei essa decisão. E agradeço até hoje essa líder, porque graças a ela eu trabalho com isso. Olha só, que legal, hein, Vai? Então, nesse ponto aí de inflexão, de uma dificuldade, de um desafio, você enxergou a oportunidade e essa chama, né, esse chamado, essa vocação para formar novos líderes, sabendo do impacto que eles podem ter, tanto positivamente Isso. como negativamente, né? Você fala muito sobre isso, né? Exato. O líder, ele lidera vidas, não lidera processos, ele lidera vidas e dependendo do quanto ele está preparado, ele potencializa o melhor das pessoas ou ele cria verdadeiros hospícios organizacionais. Então, a minha missão ela está muito por aí, de ajudar e não julgar os líderes, ajudá-los, instrumentalizá-los para que eles promovam ambientes mais sadios, promovam ambientes mais seguros, para que realmente a gente tenha empresas mais humanizadas. Aí, acho que você já me conhece há um tempo, eu trabalho muito fortemente o não julgamento. Acho que não me adianta chegar numa empresa e julgar. E quem estiver nos ouvindo, se já cometeu algum equívoco, se já deixou sua equipe louca, calma, não se maltrate, não se cobre, procure ajuda, né? Procure buscar por autoconhecimento para se desenvolver, né? Quem nunca cometeu um erro, né? Todos Se nós. já tiver essa autoconsciência, saber que precisa melhorar, né, já é um grande de um começo, né? Exatamente. É a humildade, né? Eu saio da minha janela cega e percebo que eu preciso de ajuda. Já é 50% do caminho. Muito bom. Mas que legal, né? Entender que foi de uma situação dessa, né? Que poderia ser ruim ou talvez ter te derrubado, você deu a volta por cima e ainda achou um baita de um nicho aí, né? Muito legal, Vá. E Vá, nesse contexto, né, que um líder ele pode derrubar as pessoas e, consequentemente, a tua equipe ou a tua empresa, né, aqueles a quem ele lidera, sendo menos ou mais pessoas, eu queria te fazer uma primeira pergunta conectada já ao nosso tema, que é esse tema de liderar processos de mudança na empresa. A gente está vendo um montão de mudança, né? Desde a pandemia parece que as coisas tomaram uma velocidade de mudança tão grande, né? Acho que ali o pessoal tomou um susto, mudou a rotina de todo mundo teve que se adaptar e a gente achou que talvez ia ter uma tranquilidade aí, mas vem guerra, vem crise, vem movimentos aí políticos, macroeconômicos, agora estão falando que tem uma quebradeira de banco lá nos Estados Unidos, ao mesmo tempo a inteligência artificial entrou mudando tudo e fazendo as pessoas questionarem a forma como elas trabalham, elas ainda estão entendendo o método de trabalho, o que funciona melhor, se é o remoto, se é o presencial, se é o híbrido, enfim, eu acho que a gente não vai ter mais ambientes estáveis, não dá para voltar atrás, né? As coisas estão mudando cada vez mais rápido. E nesse contexto, muito líder encontra desafios, encontra dificuldades. E eu queria perguntar para você, nesse mundo, né, de constante transformação, e que impacta o mercado, as empresas, os clientes, os comportamentos, quais são os principais desafios que os líderes enfrentam a conduzir suas equipes em meio a essas mudanças? O que você tem visto, né? Seus processos de coach, de treinamento, o pessoal quando desabafa contigo aí, o que você mais tem visto de desafio? Vá. Eu acho que a pandemia ela veio para escrachar assim na nossa cara, sabe? Algumas dificuldades, falta de preparo que nós
ainda não tínhamos, porque uma coisa é você liderar pessoas, né, Felipe, ali embaixo da sua asa, tá todo mundo aqui na mesma sala. Outra coisa é você liderar pessoas que estão em outro país, em outro estado, que é o meu caso, né, que é o seu caso. A minha equipe toda é remota, né? Então, eu acho que ela veio nos trazer ainda mais a importância de nós termos gestão, ferramentas que a gente consiga fazer follows, acompanhamentos. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, não dá mais para liderar, já fez, não. Precisa de ferramental para você acompanhar indicadores e tudo mais. Então, acho que esse foi um grande ganho, assim, que a tecnologia veio, já era, né? Mas algumas empresas ainda não tinham se atentado da importância de ter uma boa ferramenta de gestão. E o que os líderes me dizem, né, é uma choradeira geral, assim. E eu também sou líder, enfrento também os meus desafios da minha empresa. Então, tem todo um ciclo de desafios, começando pelo contratar certo. Então, acho que um dos grandes desafios hoje, principalmente aqui em Santa Catarina, que a gente tem muitas oportunidades, né? Então, encontrar esses talentos, contratar certo dentro de um perfil, tudo começa certo quando contrata certo. Então, acho que esse é o primeiro desafio que o líder enfrenta. Depois, ele precisa fazer com que essas pessoas se sintam pertencentes. E como fazer isso? Esse é um grande desafio. Então, desde ter um processo de onboard bem estruturado, né, você trabalhar algumas ações de retenção, ter uma cultura que te dê condições para que eu me sinta seguro, né, queira realmente fazer parte, motivar pessoas, os líderes, acho que todo santo dia eu ajudo líderes e eu escuto, como que eu motivo meus times? Então tem todos esses desafios, né? E feedback, comunicação também, como essa gestão remota potencializou os problemas de comunicação, porque as pessoas estão distantes, talvez não estão síncronas, né? A comunicação síncrona é o que eu e você estamos tendo agora. Então eu falo, você já responde, é muito mais fácil de a gente fazer chegar a nossa informação. A comunicação assíncrona, acho que é um grande desafio hoje também das empresas, porque eu mando uma mensagem, a pessoa responde daqui 2 horas, aí talvez já precisava. Então, acho que esse também é um baita desafio que as empresas estão enfrentando em relação à comunicação, a esses combinados, utilizar meios que realmente façam chegar a comunicação, ter esses combinados, maturidade de equipe, né? Formar equipes para que realmente elas estejam mais maduras. Então, é um grande desafio. Então são desafios em várias áreas, né? Desde escolha de talento, fazer com que essa pessoa se sinta muito bem dentro da empresa, ter ações de engajamento, de comunicação, né? E se a gente for pensar, né, assim, ó, eu acho que esses sempre foram desafios de qualquer empresa, né? Mas talvez na nossa era industrial, onde a gente tinha uma visão de planejamento, né, de 5 anos, onde as coisas mudavam né? Tinham, fora as coisas que acontecem, que não estão no nosso controle, mas a empresa ela conseguia se planejar e fazer um passinho de cada vez, né? Num ambiente muito mais controlado, né? Agora, da forma como a gente está, tudo bem, pandemia foi um grande evento que ninguém estava esperando, mas eu acho que tem a mudança de geração, o ressignificado do trabalho na vida das pessoas, as novas tecnologias, e as novas tecnologias também vão mudando a forma como a gente se comunica, como a gente se comporta, que é um pouquinho do que você estava falando, né? Então, esses desafios que você falou se tornam cada vez maiores, mais complexos, a partir do momento que eu tenho esse mundo com mudanças cada vez mais constantes. Você concorda com isso? Totalmente, totalmente. Sempre existiram esses desafios, mas agora aumentou ainda mais a complexidade. Totalmente. Ainda mais em processos de tomada de decisão, mudança, comunicação, engajamento do time, né? Como é que você faz? As pessoas estão se adaptando a uma mudança, você já vem e tem uma necessidade de uma nova mudança. Não é mais aquela coisa, eu vou escolher não mudar. Ou eu mudo, ou eu não sobrevivo, ou eu perco a relevância. Exatamente. E antigamente existia o mercado, né? Tinham mais pessoas para contratar, então acho que esse é um ponto. Hoje em dia a gente está com uma escassez de mão de obra muito grande e era uma geração que tinha um mindset de eu vou entrar na empresa e eu vou fazer carreira nesta empresa. Então, esses dois pontos também acabam trazendo muito mais desafios, em meio a tudo isso que você já trouxe. As pessoas
já da nova geração, vamos dizer assim, ou das novas gerações, elas já não veem mais como carreira, né? Talvez como ciclos de aprendizado. Então, quanto mais ambientes elas passarem, mais abertura de mentes, enfim, diversidade de pensamentos e de experiências vão construir aquele ser humano, aquele profissional do presente e do futuro, né? Isso para uma liderança que depende de talento é muito mais desafiador, né? Onde você não pode só contar com que aquela pessoa fique na tua empresa por muito tempo, entenda todo o contexto, né? Produza muito tempo e você não precisa treinar. Ou seja, você está tendo que recrutar, treinar gente o tempo todo e as pessoas vão, naturalmente vão saindo, né, da empresa, porque há uma nova forma de lidar com a carreira, com o trabalho, né? E é uma realidade, não dá para a gente descartar isso, né? E eu costumo dizer, Felipe, que assim, não é nem melhor nem pior. Eu acho que a geração X tem virtudes, também tem dificuldades, a geração Y tem virtudes, tem dificuldades. Acho que basta primeiro aceitar, né, o processo de mudança. Ele depois, quem sabe a gente até possa entrar um pouquinho mais, ele tem alguns estágios, as fases do luto, e a principal, a última fase é da aceitação. Então tem muitos empresários que ainda estão negando. Eu queria que fosse igual antigamente, não tem como, mudou. Então, acho que é importante, assim, a gente ter essa tomada de consciência que esses novos talentos, a nova geração, também tem muito a contribuir. Agora, basta a gente ser inteligente e entender como reter esses novos talentos, né? Tem um livro que se chama Motivação 4.0, que ele fala que essa galera jovem precisa de propósito, precisa de aprendizado constante e precisa de feedback. Então, são outras motivações. Aí depende ainda mais do líder fazer uma boa gestão de pessoas, nutrindo essas pessoas com esses 3 pilares para que elas queiram ficar nessa empresa. Então, acho que esse é um ponto que eu trabalho muito nos meus cursos de liderança. Alguns líderes vêm assim bravos, mais vanus, as pessoas não têm mais tanto comprometimento como antes. Eu digo, olha, tem sim. Tem uma galera jovem que eu vejo que tem muito comprometimento. Talvez ela não queira ficar a vida toda na tua empresa, é diferente. Mas o tempo que ela ficar, você pode sim ter muito resultado, fazerem uma parceria muito bonita juntos. Então, acho que também é uma nova compreensão que a gente tem que ter em relação a essa nova geração, né? E mudou. Simples assim, né? E a gente precisa mudar os nossos processos para lidar com essa rotatividade, que talvez não seja, possa ser estendida um pouco, mas é muito diferente do que se vivia há uns anos atrás, onde a pessoa entra lá como primeiro emprego estagiário e vai sair, né, depois de 40 anos, 50 anos. Né? Exato, ganhar um relógio, né? Eu vou dizer que ganhar um relógio, onde está cada vez mais raro, né? E por um lado positivo também, né, Vá? Porque se você souber trabalhar muito bem esse processo dessa aliança temporária que você tem com os colaboradores, nesses ciclos um pouco mais curtos, você também tem bastante oxigenação, né? Exato. Você tem bastante diversidade de pensamentos, você tem novas ideias. Isso é muito benéfico também para as empresas, né? Essa nova geração muda com mais facilidade. Então, acho que esse é um ganho. A geração anterior, né, X, Baby Boomer, não tinha tanta facilidade assim com mudança. Essa nova geração já nasceu mudando muito por conta da tecnologia. Então, acho que também cabe olhar por esse viés positivo. Desde que elas comprem ideia e não sejam impostas, né? Não seja uma coisa top-down. Acho que essa é uma grande mudança também, né, Vá? Perfeito, Felipe. Essa nova geração é muito mais crítica, quer feedback de reconhecimento, de aprimoramento, que isso eu considero que é muito bacana também. A geração passada aceitava tudo mais sim senhor, sim senhora, mas será que aqui dentro estava realmente tão legal? Talvez eu falava para o lado, tinha mecanismos mais passivo-agressivo, né, de ficar reclamando para os colegas. A geração atual ela já é muito mais franca, ela diz. Aí assusta um pouco, né, quem é da geração anterior, porque, caramba, antes a gente dizia sim senhor, sim senhora, agora todo mundo está, né, questionando mais, né? Então também tem esse ganho de maior franqueza, maior integridade, sabe? Mas também tem menos maturidade emocional. Aí cabe ao líder, à empresa, trazer alguns limites, né, estabelecer algumas regras que são importantes para que a cultura flua. Como uma cidade, na cultura a gente tem algumas regras do jogo.
jogo. Então, aí entra o balanço, né? Você traz a tua integridade, mas também a gente precisa ter algumas regras, porque senão, sem semáforo, uma empresa é igual uma cidade, todo mundo se bate. Então tem que ter esse alinhamento entre líder e liderado. Vá, olhando aqui, você falou um pouquinho, né, dos estágios da mudança. Vou até fazer uma pergunta que está um pouquinho mais à frente aqui que eu separei, que é a resistência à mudança. Por mais que essa geração, as novas gerações estejam mais adaptadas a mudanças, ainda existe no ser humano, acho que tem essa coisa da autopreservação, né? Você que é psicólogo pode explicar isso muito melhor, né? Mas você pode explicar um pouquinho como é que funciona esses estágios da mudança que você explica muito bem e quais são as melhores práticas, né, para que a liderança consiga lidar com essas resistências e tocar a mudança para frente sem se desgastar muito ou sem causar uma ruptura, né, com aquele top-down. Tem gente que está perdendo a paciência e fala, cara, muda ou sai, né, e acaba tendo que fazer mudanças no time porque o time não consegue comprar aquela mudança. Existem alguns autores que embasam os processos de mudança. Um deles é o Kurt Lewin, que ele fala sobre o descongelar, mudar e o recongelar. Então, eu estou num estado, né, eu preciso mudar, bagunça tudo, né, Felipe? Igual quando a gente faz uma mudança de casa. Eu saio da zona de conforto, gera incômodo. E isso também tem uma explicação na própria neurociência. Se a gente observar, quando eu estou sedentária e eu começo a fazer atividade física, eu fico com o corpo todo dolorido. É o quê? Meu cérebro tentando me sabotar, não mudar, não, né? Porque dói o processo de mudança, eu deixo morrer coisas para renascer outras. Então, isso é muito interessante de a gente entender que todos nós, qualquer ser humano, quando passa por um processo de mudança, vai sentir dor. Qualquer ser humano, a mudança ela dói, né? Por isso a história da academia, o cérebro ele é todo projetado para economizar energia, para que a gente sobreviva. Isso ponto, né? E aí, quando eu tenho que mudar, eu preciso ativar o neocórtex, novas informações, e o cérebro diz, não vai, é perigo, é perigo, é perigo. Então, todos nós sentimos dor, dificuldades quando nós precisamos mudar algo na nossa vida. Mas o que pega é quando nós resistimos a ela. Acho que esse é o ponto. Quando eu invisto no meu autoconhecimento, e eu sei que esses estágios existem, eu passo mais rapidamente por esse processo. Então, não é que vai deixar de doer, toda mudança vai doer. Só que eu já sei, é como se eu vou para o jogo com o tênis certo, sabe? Eu já vou preparado, com água, bem alimentado, então eu já sei que vai doer, eu já vou mais preparado. Aí a tendência é não me sabotar e conseguir passar por esses estágios, né? E uma outra autora que eu gosto muito, a Elizabeth, do Kubler-Ross, ela fala sobre os 5 estágios do luto no livro dela. Então, ela conceitua que uma mudança é considerada literalmente um luto, porque se vão coisas e chegam outras, né? Então, é forte isso, né? Algumas mudanças, é claro que trazem uma dor muito maior, aí depende, ela tem as escalas, né? Mas uma empresa, quando está mudando a própria pandemia, nossa, é considerada uma mudança de alta complexidade, né? Foi muito difícil para todos nós. Agora, por que algumas empresas se adaptaram muito rápido? Porque não resistiram, porque mais rapidamente passaram pelos 5 estágios que são, primeiro, a negação, o segundo, a raiva, o terceiro, a negociação, o quarto, a depressão e o quinto, a aceitação. Então, as empresas que rapidamente se adaptaram são aquelas que tinham uma maturidade emocional, mesmo que inconsciente, porque muitos empresários e líderes, quando eu explico esses 5 estágios, eles dizem, nossa, Vanusa, eu nem me dei conta, mas eu passei rápido por todos eles. Alguns, 1 ano após iniciar a pandemia, ainda estavam na negação. Não, mas eu não acredito que eu vou ter que mudar.
a rota. Não, não acredito. Então, assim, conhecer esses estágios te ajuda a passar mais rapidamente pela mudança, que ela vai doer para todos nós. Mas quando eu me conheço e conheço a existência deles, né? Que num primeiro momento vem a negação, não quero mudar. Depois vem a raiva. Como assim vou ter que desmarcar minha viagem? Como assim vou precisar fazer essa mudança? Algumas pessoas ficam muito tempo, alguns perfis ficam ali, ó, meses, raivosos, sabe? Brigando com todo mundo, dando chutaço no castelinho, destruindo equipes. Por quê? Ficaram cristalizados ali na raiva. Aí o terceiro é a negociação. Eu já começo internamente a pensar, tá, eu vou desmarcar minha viagem, eu vou fazer isso, eu começo uma negociação interna. O quarto é a depressão. Isso não significa que eu entro em depressão, né? A doença, a depressão, mas eu entro num estado depressivo. É quando cai a ficha, eu digo, putz, grilo, vou ter que mudar. E agora? Esse é um estágio, essa é uma fase importantíssima, porque aqui realmente eu entendo que não dá mais para voltar a ser daquele jeito. E muitas pessoas ficam num eterno looping. Principalmente pessoas mais positivas, que é o meu caso. Quando eu perdi o meu pai, que ele faleceu de um infarto com 50 anos, um infarto fulminante, foi barra, né? Pensa, a pessoa está trabalhando e aí, assim, do dia para a noite, com 50 anos, vai embora, né? Então, eu fiquei num looping por uns quase 3 anos, na negação, na raiva, na negociação. Negação, raiva, negociação. E já era psicóloga, para ver como isso não é mental e cognitivo, tá? Isso passa pelo sentir, pelo sistema límbico. Por quê? Porque eu não me permitia muito entrar na deprê. Por ter um perfil muito para frente, de fazer, acontecer, não. Eu tenho que lavar o rosto e vamos lá, e vida que segue, vai passar. Então, se permitir entrar nessa depressão temporária, obviamente, às vezes a pessoa fica um dia, horas nesse estado, mas se permitir chorar até cansar, sabe? Assistir Netflix e comer chocolate, aquele dia que você não come nada, tipo, cansei. Isso faz com que você tenha um processo de catarse, solte, né, as tranqueiras que estão aqui dentro e vá para o quinto estágio, que é a aceitação. Tá, agora vamos lá, vida que segue e vamos fazer o que tem que ser feito. Então, sabendo da existência desses 5 estágios, a gente começa a olhar para o nosso estado atual e identificar. Eu provoco as pessoas que estão nos ouvindo agora a pensar nisso. Quais mudanças você está vivendo nesse momento e qual desses estágios você está? Será que você está cristalizado em um deles, na raiva, na negação, na depressão? Porque a depressão ela é muito sedutora também. Se eu não tenho um perfil positivo de movimento, eu posso entrar no mecanismo de vítima. Essa crise, né, Felipe? Essa política, essa não sei o quê, eu fico... E aí tenho vários prejuízos financeiros, inclusive. Então, é importante identificar quais são os processos de mudança que eu vivo hoje, em qual desses estágios eu estou, e se eu estou cristalizada é o quê? Se eu estou fixada em um deles, o que eu posso fazer de diferente para passar por eles e chegar no nível de aceitação. E lembrando que eles não têm fim, tá? É sistêmico. Então, pode ser que numa situação eu já tenha ido para aceitação, mas daqui um pouco surgiu um pedido de demissão na minha empresa e eu já entro de novo na negação. Então, assim, só que quanto mais eu tomo consciência da existência desses estágios, mais rápido eu passo por eles. Então, vai doer a mudança, mas quando eu me conheço e conheço esses estágios, eu consigo passar mais rapidamente. Eu até vou aprofundar agora, tá, Vá? Assim, ó, pelo que eu entendi, né, existem esses estágios, existem fatores aí do nosso cérebro que fazem as pessoas não lidarem muito bem com a mudança. Se a gente tem desenvolve essa autoconsciência, a gente passa mais rápido. E talvez aqui, quais são as melhores práticas para lidar com essa resistência, ou seja, como os líderes podem fazer, né? Aqui você respondeu para as pessoas, então conheça esses estágios, né? Saiba passar, se prepara melhor para passar por eles. Agora, talvez conectando com as melhores práticas que os líderes podem adotar primeiro, saber que toda mudança vai ter um processo de deixar coisas para trás, ou seja, não tem mudança fácil, né? É um processo dolorido e deixar o time consciente disso. Gente, é um processo, não adianta, não vou subestimar a mudança.
A mudança, ela dói, ela vai fazer a gente sair da zona de conforto. Então, colocar esse cenário, né? Um cenário realista, mas que a gente já enfrentou outras mudanças, saímos do outro lado, então a gente é capaz. Mas não significa que não vai doer. Essa comunicação, essa consciência de que a gente vai entrar nesse processo. E o que mais você acha que os líderes podem fazer para ajudar os seus times, né, a passar por esse processo que você descreveu? Eu recomendo que os líderes eles tomem cuidado com a comunicação deste momento. Porque eu acho que é bem legal o líder primeiro tomar consciência de tudo isso que a gente falou, desses estágios, repassar para as equipes, gente, olha só que conteúdo legal, sabiam que tem 5 estágios da mudança? Muitas pessoas, quando ficam sabendo, elas dizem, nossa, agora eu entendi. Então, quando eu trago para a luz de consciência, quando eu vejo, eu consigo atuar. Enquanto ainda está invisível no sistema, eu não consigo atuar. Então, essa seria uma primeira dica. E aí o líder ele precisa também se preparar para essa comunicação. Muitas resistências ocorrem porque o líder também não quer mudar. E aí no não verbal dele, ele comunica. E as pessoas são espertas, elas captam, até porque o Albert McBrien, ele fala que só 7% da comunicação é verbal, 38% é tom de voz e 55% é postura. Então o líder ele precisa primeiro ele digerir essa mudança e na hora de comunicar ser bastante estratégico. Gente, sim, vai doer, sabemos por conta desse estágio, dessas questões aqui que já vimos, mas já conseguimos lá atrás. O que ganharemos com essa mudança? Eu acho que às vezes o líder ele implementa a mudança de um jeito top-down e aí não dá certo, porque aí eu ativo o arquétipo da criança birrenta do outro, assim. Quer que eu mude? Então tá. Aí ele sabota, né, a mudança. Então a forma que o líder comunica a mudança faz toda a diferença no resultado, mostrando que sim, será desafiador, mas com isso ganharemos isso. Todo mundo quer ganhar alguma coisa. E se não for para ganhar nada, que o líder seja íntegro e diga, gente, não vamos ganhar nada, só vamos ganhar sobrevivência. E é isso aí, é o que temos para o momento. Preciso contar com vocês. Então, agir com essa integridade, com esse vestir, essa roupagem do entendimento do porquê dessa mudança, sabe? Ter essa coerência, não trabalhar, não comunicar de um jeito top-down, mas sim envolvê-los na mudança, não ser também ingênuo em achar que em uma reunião todo mundo vai sair, vamos mudar. Não é assim. Então, ficar atento, né? Quem são as pessoas que são as opositoras da mudança. Essas eu não vou identificar para julgar, mas eu vou conversar individualmente. Como é que foi essa reunião? Como chegou para você? Então, fica atento, não verbal, atua, né, com essas pessoas, pede o apoio delas, porque é difícil mudar, mas se o líder agir de forma top-down, vai ser muito mais difícil, né? Conectando até um estudo da análise transacional, né, da AT, os arquétipos do adulto, da criança e do pai ou mãe, né, Felipe, que você já conhece, a gente já trabalhou nos programas. Quando eu ajo de uma maneira autoritária, é desse jeito, gente, quer, não quer, tá fora, eu ativo no outro a criança dele. A criança birrenta, a criança chateada. Então, por isso ter essa conversa franca, ao mesmo tempo respeitosa, conscientizadora, e não ser, é do meu jeito e pronto, porque aí você vai piorar, né? Vai dificultar a tua vida. E sabe qual é o maior problema que eu vejo? Os melhores vão embora. Aqueles que não estão performando tão bem, eles, né? E os melhores a gente perde quando age desse jeito top-down. Esse é o maior prejuízo que eu vejo. É uma baita maneira de perder talento essa, né? Eu acho que aqui e tem talvez uma dica que complemente isso que você falou, né? Ao envolvê-los na mudança, se importe também. Porque, às vezes, como líder, vai haver um impacto no negócio, mas quem vai sofrer mais é a ponta. Então, como você pode entender, criar uma empatia pelo seu time, ouvir o seu time e apoiar para diminuir um pouquinho essa dor, né? Às vezes tem isso, assim, eu vejo, a gente trabalha muito com sistemas, né, com softwares. Então o gestor tá lá, ele só quer ver o número, mas aquela pessoa, o vendedor que atende a ligação, precisa registrar, precisa atualizar, o dia dele inteirinho é para aquele sistema, para ele a mudança dói muito mais
talvez, do que para o gestor. Então, se o gestor souber disso e dar voz para as pessoas, e conversar com as pessoas e apoiar, e de repente negociar que a mudança não precisa ser totalmente desenhada na cabeça da empresa, do gestor. Isso é uma moda antiga, né? A gente pode envolver essas pessoas até para escutá-las. Elas podem ter insights muito mais relevantes que vão facilitar aquela mudança e vai ter o engajamento delas porque elas fizeram parte da mudança, né? Então, acho que esse processo de envolvimento que você citou é super, super relevante. E pega, Felipe, nas necessidades humanas que são universais. Todos nós, em qualquer lugar do planeta, temos necessidade de nos sentirmos pertencentes e amados. Então, quando eu promovo uma mudança, fazendo com que a pessoa faça parte dela, compreenda o impacto dela, os ganhos dela, eu não excluo ela do sistema, eu faço com que ela se sinta parte. E quando eu vou lá e sou empático com ela, e eu apoio e eu ajudo, é essa necessidade de ser amado. Puxa, o meu líder se importa comigo. Então, isso que você falou conecta totalmente com necessidades que são universais, sabe? Se a gente consegue lidar melhor com as mudanças, a gente também não fica só reagindo às mudanças que são impostas a gente pelo mercado, pela macroeconomia, pela política, pela pandemia, né? Nós vamos atrás da mudança. Ou seja, o líder, ele precisa identificar as oportunidades de mudança, né? E por mais que as mudanças sejam positivas, vão trazer um ganho imenso, elas também vão ter, de repente, perdas, né? Ou vou ter que deixar coisas para trás. Tem líder que não quer desapegar, né? Ele quer se carregar tudo junto. Vamos mudar, vamos fazer coisa nova, mas eu quero trazer toda aquela bagagem lá. E a gente sabe que não é assim, né? Os recursos não são ilimitados, né? As pessoas não podem carregar todo o peso. Então, como você acha que o líder pode treinar isso, né, Vá? À medida que ele vai desenvolvendo essa habilidade de liderar a mudança, como ele pode também ser protagonista da mudança e provocar a mudança que muitas vezes é necessária e é saudável para o negócio. Acho que você está até vivendo um processo desse aí dentro da tua empresa, se quiser trazer exemplos aí, né? Esse momento da nossa empresa é exatamente isso que está acontecendo. Nós tínhamos treinamentos presenciais e agora a gente está migrando mais para online. Vamos continuar com os presenciais, mas uma proporção muito menor. Então, realmente estamos vivendo esse processo. Respondendo a tua pergunta, Felipe, de como estimular para que as pessoas queiram naturalmente serem agentes de mudança. Se eu crio uma cultura de que mudar me traz crescimento, me traz novas oportunidades, que a mudança vai acontecer, mas eu me sinto segura, eu acredito que eu acabo de algum modo estimulando para que as pessoas sejam esses protagonistas da mudança. Na maioria das vezes a gente percebe resistência primeiro porque é feito top-down, não tem consciência de todos esses estágios, e porque a empresa não promove esse ambiente seguro, né, que o Simon Sinek traz, essa segurança psicológica, e aí qualquer mudança que surge, todo mundo já fica apavorado, meu emprego, né, eu financiei meu carro. Então, assim, quando eu tenho uma cultura forte de ambiente seguro, eu naturalmente estimulo para que as pessoas sejam mais criativas, mais inovadoras, sabe? Quando eu invisto na minha liderança, invisto no desenvolvimento das pessoas, eu acho que é um processo bem lógico, assim, sabe? Mas a base do prédio, eu acho que está no ambiente seguro. Que insight que você trouxe agora, né? Que realmente, se é aquele ambiente super rígido, onde as pessoas vão ser penalizadas por qualquer erro, e a gente sabe que qualquer mudança a gente tem que aprender, a gente vai errar, a gente vai se adaptar, a gente vai ter que testar coisas, né? Então, a maneira como a liderança lida com os erros, os riscos da mudança, podem estimular ou desestimular para que o seu time busque a mudança. Até pela autopreservação, né? Ou seja, para que eu vou sair da zona de conforto? Se está tudo direitinho aqui, eu estou seguro. Para que eu vou propor? Tem até aquelas empresas que você entra assim, né, novo na empresa, você quer fazer um monte de coisa, aí vem aquele colega. Não vai por essa, não. Você não conhece aqui. Já tentaram, não deu certo. Não se mete em problema, não. Você sugerir isso aí, você vai se dar mal, né? Mas é por conta do ambiente, da cultura, e o líder tem. Você falando agora, né? O líder, ele tem total responsabilidade na construção desse ambiente seguro, porque é a maneira como ele lida. É a maneira como ele encara o erro, porque
Eu sou canhota, eu escrevo com a esquerda, né? Imagina se eu machuco minha mão e eu começo a escrever com a direita. A minha letra vai ficar mais feia. Até quem está nos ouvindo, faça esse exercício. Escreva seu nome com a mão que você escreve e depois troca para ver, né? A minha letra vai ficar mais feia, numa velocidade não tão rápida como eu tinha. Então, quando a gente muda, eu fico um pouco mais lento temporariamente, porque tem a curva de aprendizagem, né? Não tem jeito, é novo. E aí, nesse período de aprendizagem, se eu tenho um líder que ele é muito rígido comigo e diz, pô, Vanos, antes você fazia 20, agora você está fazendo 7? Como assim? Eu vou dizer, eu quero voltar a fazer o 20. Então, eu não vou mais sugerir nenhuma mudança nessa empresa, porque deixa ficar aqui na minha zona de conforto. Então, trazer essa cultura em relação ao erro, né, de que ninguém sai de casa para errar, todo mundo quer acertar, mas assim, a forma como o líder conduz esse erro, entendendo que faz parte do aprendizado e vamos treinar se estamos errando, precisamos mais de treinamento, isso vai fortalecendo essa cultura de que mudar é legal. De que minha letra ficou mais feia, mas meu líder não me puniu, né? Ele veio e disse, calma, Vamos, você está aprendendo. Sabendo que a gente tem que muitas vezes piorar um pouquinho para dar saltos, né? A gente recua um pouquinho para dar saltos maiores. Ou seja, você está no 20 e desceu para 7, é para você chegar no 25, no 30 depois. Mas momentaneamente, eu acho que aí também tem uma sacada dos líderes se conscientizarem que qualquer mudança não pode ser extremamente otimista. Tem que saber que leva, assim, o tempo, né, do aprendizado, da curva de aprendizado. E tá tudo bem, desde que a tendência seja de uma melhora e a gente ultrapasse os resultados, né, que a gente tinha lá atrás por conta dessa mudança. Afinal, ela tem um custo. Perfeito. E você trouxe um ponto importantíssimo. Eu vou demandar mais tempo, porque tem o tempo natural da curva de aprendizagem. Então, no momento de fazer o meu planejamento de agenda, no momento de eu construir meu cronograma de projeto, considere isso. Esse foi um dos grandes problemas que eu vi em relação à gestão do tempo na pandemia, porque nós tínhamos um jeito de trabalhar. Com a pandemia, eu precisei mudar o meu jeito de trabalhar remoto, enfim, né? Inúmeras mudanças. E as pessoas tinham a ilusão de que fariam no mesmo ritmo. E aí vinham para mim enlouquecidas, quase em burnout, dizendo, Vanus, eu não dou mais conta. Eu digo, calma, você está fazendo coisas diferentes. Não se cobre querer fazer as mesmas coisas agora com ferramenta, sabe, ao mesmo tempo. Então é humanamente impossível. Eu acho que essa conta, Felipe, ela tem que ser feita. Processos de mudança vão exigir mais de nós, a gente vai ficar mais estressado, vai exigir uma carga horária talvez maior, ou eu expando o meu cronograma, senão a conta não bate. E vai, assim, você falando nisso, por mais que a gente adote práticas ágeis, né? Hoje as empresas mais maduras estão tendo laboratórios de inovação, equipes separadas para testar as coisas novas e provocar mudança e tal. É bom que isso reduz o risco, né? Ganha velocidade, mas uma hora dando certo esse troço, vai ter que ser implementado no core da empresa e as pessoas vão ter que mudar do mesmo jeito. Então não tem como escapar, né? Você pode otimizar muita coisa, mas não tem como escapar dos processos de mudança e das coisas que são inerentes a esse processo de mudança. Vá, o papo tá muito, muito bom. Dava pra gente ficar o dia inteiro aqui. Sempre quando eu converso contigo, surgem vários insights, eu aprendo pra caramba. Mas eu queria muito que você pudesse, seguindo agora para essa parte final do nosso papo, que você pudesse dar dicas para esse pessoal, que esse pessoal que está ouvindo a gente agora, eles estão passando por muitos processos de mudança, muitos. Eu queria que você pudesse dar algumas dicas, ou talvez até resumir o que você falou nas suas respostas aí, para que fique gravado. Que mensagem que você quer passar para esse pessoal que está liderando no ambiente cada vez com mais mudanças? Acho que primeiro tomar consciência do quanto é complexo mudar. Ficar de bem com isso. Depois, invista no seu autoconhecimento. Eu não sei o que vocês, né, quem está nos escutando, tem feito, mas tem tantas ferramentas incríveis, como formações em autoconhecimento, o próprio Extended Disc, Enneagrama, enfim, vivências, constelação,
terapia. Invistam no seu autoconhecimento para entender quais são os seus gatilhos, quais são os seus sabotadores que no momento da mudança podem vir te ferrar. E quais são os seus gatilhos, os seus facilitadores, a sua luz, que podem potencializar esse processo, que podem ser os teus grandes aliados. Então, investir no autoconhecimento eu considero que é extremamente importante. Muitos executivos e líderes, Felipe, eu vejo que fazem vários MBAs, várias formações de negócios, mas lá na frente cometem erros sérios, e aí muitas vezes com pessoas, porque né, quanto maior a escala, maior o erro, porque não se conhece. Então, eu acho que investir no autoconhecimento, principalmente os jovens que estão começando uma carreira, comece a investir já no autoconhecimento. Ele é como se fosse um GPS, eu sei como eu funciono. Então, eu já vou para o jogo, eu já vou para a estrada com a minha rota traçada. Eu acho que o autoconhecimento, ele traz isso, sabe? Igual eu vou pegar chuva na estrada, eu vou ter vários desafios, talvez o pneu vai furar, ok, mas aí eu sei que eu tenho um caminho, então fica muito mais fácil. E também me veio agora, procure redes de apoio. Essa foi uma coisa que eu aprendi só mais tarde. Se eu soubesse, eu já teria procurado antes, assim. O que é uma rede de apoio? Não é só trabalho que a gente tem na vida, né? O que me faz produzir ocitocina, adrenalina, né? Um esporte que faz sentido para mim, uma alimentação mais saudável, reiki para quem curte essa parte mais energética. Eu faço semanalmente meu reiki, me dou de presente o meu momento, me energizar, ficar mais próximo da família, valorizar aquilo que realmente é importante, amigos. Acho que assim, buscar por esse equilíbrio na roda da vida, isso também ajuda demais, sabe? A gente passar por esses momentos de fogo, porque se a gente só fica ali no workaholic, trabalho, 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 é só uma questão de tempo para adoecer. Então, no momento de eu mudar, e agora não existe mais isso, agora é uma mudança, sempre, né? Sempre tem mudanças, então se eu não me fortaleço emocionalmente, espiritualmente, no aspecto físico também, que faz toda a diferença. Às vezes eu tô, né, com a energia mais baixa e vou pro meu treino, já volto diferente, então faz diferente esse todo. Então acho que essas seriam as minhas dicas, né? Para investir em mais equilíbrio nas várias esferas da vida também. Que legal. Legal, Vá. Super rico aí seus insights, essas dicas, porque as pessoas que estão nos ouvindo, elas precisam liderar, como a gente falou no começo, elas precisam sentar, encarar que elas estão na direção, né, daquele processo de mudança, e vai depender muito da pegada desse ou dessa motorista que está escutando a gente, né? Como essa mudança vai ser feita dentro dos ambientes dos negócios. Vá, amei, amei. Eu também. Que presente estar com você, querido. Muito legal. Vá, deixa aí. A gente vai deixar na descrição, né, do episódio aqui os links para o pessoal poder te seguir. Mas diga aí, como é que eles encontram a Vanusa? Onde é que eles seguem? Qual que é a melhor rede? Nós estamos em todas as redes, YouTube, Instagram, LinkedIn, Face, e você nos encontra como Vanusa Cardoso Academy. Eu acho que, se eu não me engano, só o YouTube é que está Vanusa Cardoso, mas todos eles estão como Vanusa Cardoso Academy. E diariamente nós compartilhamos conteúdos de liderança. A minha vida é ajudar os líderes a serem melhores líderes, né? Descomplicar a vida deles. Então, que através das minhas redes sociais eu possa contribuir muito com quem está nos escutando. Vá, curiosidade, eu sempre pergunto pro pessoal que passa por aqui. Tem algum livro da tua cabeceira que você está lendo, ou algum que você leu recentemente que você super quer indicar aí para esse pessoal que está ouvindo a gente? Ai, tem vários, mas minha Nossa Senhora. Só um, Felipe? Não, pode ser mais de um, mais de um. Eu recomendo vocês lerem o Velocidade da Confiança. Maravilhoso. Do Stephen Covey, que ele é fantástico, porque assim, quando estabeleço esse ambiente seguro, quando tem confiança, tudo fica mais veloz e as mudanças e tudo ocorre de maneira incrível. Um outro livro que eu recomendaria é o Pipeline da Liderança, do Han Charan, que ele fala sobre cada subida, né, no degrau da minha carreira tem desafios, é mudança pra caramba, então esse eu acredito que também seria extraordinário
né? Quem está passando por processos de mudança, lê. Que legal, tudo a ver com o nosso tema aqui, esses 2 livros, eu já li também, recomendo demais. E recomendo demais também Vanusa Cardoso, essa pessoa maravilhosa, treina todos os líderes aqui da nossa empresa, sou seu fã aí de carteirinha e sempre recomendo. Para você aí, líder, que está passando por um processo de mudança também, tem desafios, né? Sejam treinar os líderes para que eles consigam fazer isso aqui que a gente falou um pouquinho, essas dicas que a Vá deu. A rede de apoio também tem essa vertente, que é procurar pessoas que já passaram por esses processos e possam preparar o nosso time também, né, para lidar melhor com essas coisas. Maravilhoso, Vá, obrigado demais, a gente se fala. Obrigado, pessoal, pela audiência. É isso aí, até o próximo episódio. Valeu! Nada, querido. Até mais. Tchau, tchau.